Vou chamar para conversar comigo agora, nesse momento, o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que ao longo da cobertura dessas últimas 2 semanas tem acompanhado muito, de forma detalhada, todas as informações que vêm a respeito desse ataque do Hamas, Lorival. E esse relato de Michel Gavendo mostra o quanto este ataque e todas as informações que a gente tem visto também da CNN americana, internacional, o quanto este ataque foi bem planejado e, ao mesmo tempo, executado com muita virulência, muita violência, muita barbaridade, muita barbárie, pelos relatos todos que têm chegado até nós. Lorival, boa tarde para você. Boa tarde, é verdade. Segundo o próprio comandante das brigadas Qassam, que é o braço armado do Hamas, o Mohammed Deif, eles começaram a planejar esse ataque em maio de 2021. Ou seja, há 2 anos e 5 meses, né, quando foi o mês do Ramadã, que policiais israelenses invadiram a mesquita de Al-Aqsa e arrastaram fiéis de lá, que, segundo os policiais, tinham atirado pedras neles. E é por isso que a operação se chamou Inundação Al-Aqsa. E realmente é uma combinação de planejamento minucioso com perversidade, sadismo, né? E geralmente as duas coisas não caminham juntas, mas podem caminhar, como em outros casos de crimes horrendos que a gente já noticiou e já observou. O que chama atenção e é algo que não está nem de longe esclarecido, Yuri, é como o Hamas obteve essas informações, né? Assim, sobre onde eram guardadas as armas num determinado kibbutz ou num vilarejo, quantas pessoas havia e até detalhes sobre os cômodos, porque uma coisa é você pegar uma fonte aberta com um mapa e olhar uma fotografia, uma imagem de satélite, né, e estudar aquela área. Outra coisa é saber como é a divisão dos cômodos lá dentro. Para isso é preciso inteligência humana, é preciso pessoas que tenham passado essas informações para o Hamas, né? Isso, pelo que eu conversei outro dia, a gente conversou no ar aqui com o Henry Gauski, que estava trabalhando ali conosco como repórter em Israel. Ainda não há uma discussão muito forte em Israel a respeito disso. Havia trabalhadores que moravam na faixa de Gaza, palestinos que trabalhavam nesses kibbutzim, nesses vilarejos. Ninguém quer já começar a acusar as pessoas, né, e apontar sem ter provas e etc. Mas essa discussão virá. E aliás, isso é parte, né, provavelmente das motivações do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que revelou ontem que o plano é selar hermeticamente a faixa de Gaza, ou seja, eliminar qualquer contato entre a faixa de Gaza e Israel. Esse é um dos objetivos de Israel e vai ser algo dramático também, né? Mais uma aberração que vai acontecer na geografia do mundo, né? Todo esse questionamento dessas informações e das falhas de inteligência, certamente isso vai ocorrer em Israel. Agora, Lorival, a gente já está com uma informação aqui na nossa tarja que eu queria também discutir contigo e trazer a sua análise. Mais de 200 estrangeiros morreram nesses ataques do Hamas. Pegando as informações que foram divulgadas pelo governo de Israel e divulgadas aqui pela CNN, pelo menos 235 pessoas de nacionalidades as mais diversas, de 41 diferentes países, foram alvo dos ataques do Hamas no território israelense. E 74 pessoas ainda estão com paradeiro desconhecido, podem estar tanto entre os reféns ou ainda não foram identificados entre os corpos que já puderam ser resgatados pelas autoridades israelenses. O quanto essa diversidade de nacionalidades, o que significa essa variedade tão grande? Claro, muitos, né, como brasileiros que decidiram morar em Israel, mas o quanto isso afeta a própria atenção que a comunidade internacional tem dado ao caso, Lorival? Sim, a atenção da comunidade internacional e também a complexidade política
da situação para o próprio governo de Israel. Assim, é claro que Israel tem a soberania, né, sobre a crise, né, sobre seu direito de autodefesa, ou seja, isso é reconhecido pelos outros países envolvidos, mas existe uma apreensão muito forte dos países, incluindo os Estados Unidos, que hoje tem 10 reféns ali nas mãos do Hamas, e o Jonathan Copernicus, que é o porta-voz da Força de Defesa Israelense, disse que dos 210 reféns que estão nas mãos do Hamas, uma parte deles pode não estar vivo, ou seja, podem estar mortos, mas ele disse que é uma minoria, a estimativa deles. É difícil saber como eles conseguem estimar isso, que tipo de informação eles podem ter sobre os reféns. Acredito que tem a ver com a forma como a inteligência que eles têm sobre a forma como essas pessoas foram levadas para a faixa de Gaza. Existem imagens, né, disso, dessas pessoas sendo levadas para a faixa de Gaza. Eles podem estimar, então, estatisticamente, quantos ali estavam vivos, quantos não estão vivos. Mas isso é um grande complicador, realmente, para esse processo que já é em si muito complicado. Você ter reféns no meio de uma operação militar, como dosar os objetivos militares de Israel, esse objetivo muito ambicioso, difícil de conseguir, que é neutralizar completamente o Hamas na faixa de Gaza, combinar isso, conciliar isso com o interesse de libertar esses reféns que provavelmente estão nos mesmos túneis, nos mesmos bunkers em que estão escondidos os comandantes e outros integrantes do Hamas. É uma equação impossível praticamente de resolver, né, Yuri? E a gente percebeu, né, hoje a gente estava mostrando mais cedo que durante a noite houve manifestações em Tel Aviv de cidadãos israelenses pedindo a libertação desses reféns, alguns inclusive ostentando cartazes pedindo um cessar-fogo pela segurança desses reféns, mas essa é de fato, como você colocou, Lorival, uma equação difícil de conseguir ter sucesso no âmbito militar e também no resgate desses reféns. Na sua avaliação, o quanto, qual é a postura que o governo israelense de Benjamin Netanyahu tem adotado nisso? Essa situação de ainda não estar claro se vai ou não vai e quando vai haver a incursão terrestre tem muito a ver com essa situação dos reféns, ou seja, o sucesso militar no campo, no teatro de operações, mas com uma eventual baixas, né, muito numerosas desses reféns, colocaria em xeque a percepção de sucesso dessa atuação de Israel após os ataques do Hamas, né? E esse protesto era na frente do Ministério da Defesa, exatamente porque há uma queixa, né, de uma parte da sociedade israelense, sobretudo os parentes dos reféns, mas não apenas, de que Israel precisa levar em conta o destino, né, desses reféns no seu cálculo político e militar, né? E, bom, Israel está bombardeando, amanhã vai completar 2 semanas que Israel está bombardeando a faixa de Gaza. E porque essa incursão terrestre ainda não aconteceu, a minha leitura neste momento é de que, em primeiro lugar, é por razões militares, estritamente mesmo. Você vê que o Hamas ainda tem capacidade de disparar foguetes contra Israel. Isso demonstra que o trabalho da Força Aérea Israelense ainda não está completo no sentido de preparar o terreno, de debilitar ao máximo a infraestrutura militar do Hamas, né? Esse é o primeiro ponto. Então, preparação do teatro de operações, degradar as forças do Hamas até onde é possível fazer com força aérea. Mas a segunda questão pode ser a questão dos reféns. Eu digo pode ser porque a verdade é que a gente não tem muita informação sobre a estratégia de Israel em relação aos reféns, né? Isso, e é natural que seja assim, pela delicadeza, a sensibilidade do tema. Israel não discute essa questão. De um lado, um país não pode ser visto aceitando uma chantagem de sequestradores, porque isso se torna um incentivo para outros grupos e para o próprio Hamas, para os grupos, enfim, realizarem sequestros e, com isso, obterem os seus objetivos políticos, né? Esse é um aspecto da questão.
E o outro aspecto é o que Israel pode oferecer para o Hamas. O Hamas exige troca de prisioneiros dos 5.200 presos palestinos que estão em Israel e, segundo, o fim do bombardeio e que não haja, ou seja, o fim dos ataques em geral de Israel contra o Hamas. Mas até aqui o Israel não tem aceitado nenhuma dessas duas possibilidades e talvez também não haja garantias para Israel de que o Hamas cumpriria a sua parte no acordo. Há uma clássica experiência que Israel teve com o Hamas nessa questão de troca de prisioneiros, mas era um caso muito mais simples, né? Era um soldado, né, que foi trocado, ele foi sequestrado em 2006 e solto em 2011 numa troca por 1.004 prisioneiros palestinos. O nome dele era Gilad Shalit. Obrigado, Lorival Santana, analista de internacional da CNN Brasil. A gente volta a conversar já já.